Amém? Glória a Deus, queridos. Estamos nessa série, né, de mensagens sobre gratidão, porque estamos vivendo esse mês onde a gente fala do Thanksgiving, né? E aí a gente tira esse dia do Thanksgiving para celebrar um pouco dessa gratidão, mas na realidade a gratidão ela é desde quando nascemos, né? Porque se nós nascemos já é motivo para sermos gratos, né? E o pastor Marciano já começou essa série na semana passada, e aí vai ter a continuidade, né? Não percam os próximos capítulos, né? E o título dessa mensagem, se você está com o seu boletim, se alguém está faltando o boletim, levanta a mãozinha que chega até você. A Joyce está precisando de um boletim. Alguém puder pegar para ela, acho que é só a Joyce. O restante está todos aí com o boletim, né? O título dessa mensagem fala de gratidão gera maturidade, né? E aí eu escolhi esse versículo que está em Filipenses 4:6, que vocês têm aí no boletim. Acompanhe aí. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Simples assim, né? Parece tão simples, né? Mas é isso que Deus espera de nós, né? Na introdução vocês têm aí, ó, a maturidade é a condição de alguém que está pleno, né? No grego fala teleios, né? E eu fui buscar mais um pouquinho do que significa, né? Completo, maduro, inteiro, né? A gente não está falando de perfeição, queridos. A gente não está falando de perfeição. A gente está falando de alguém completo, cheio, né? Que não significa ser perfeito, né? Porque perfeito só um. Mas a maturidade de alguém que não tem falta de alguma, de falta alguma, né? E essa maturidade tem origem aonde? Na graça de Jesus. Lembra que o pastor falou semana passada, né? Não tem como a gente olhar para a gratidão ou falar de gratidão sem olhar para o sacrifício da cruz. Porque foi ali que tudo iniciou, foi ali que tudo começou, né? Quando eu olho para a cruz, eu tenho que lembrar de gratidão. Você não pode olhar para a cruz e lembrar só de dor, tristeza, choro, né? Porque ali foi um início de uma nova época para nós, né? Ali foi onde a gente teve essa oportunidade de estarmos aqui hoje, né? Então, assim, e a gratidão, né? Quando a gente olha para a cruz, fala de quê? De renúncia, né? Porque Jesus renunciou tudo por nós, né? E hoje Ele espera de nós essa renúncia. De certa forma, muitas coisas a gente precisa renunciar para viver esse evangelho pleno. Não tem como viver um evangelho sem renúncia. Se você está vivendo esse evangelho sem renúncia, alguma coisa está errada. Está muito fácil, né? E Jesus, Ele é o nosso maior modelo, né? Ele foi e continuará sendo, né? E a gente fala dele até hoje, né? Mas como que a gente chega nesse nível, né? A gratidão, ela gera o quê? Gratidão gera gratidão. Quando você é grato, né, as pessoas vão notar, as pessoas vão ver, né? Por exemplo, o filho faz algo dentro de casa, você põe ele para lavar a louça, né? Você agradece depois que você lava, você fala, não é mais do que a tua obrigação. Às vezes a gente fala isso, né? Fez uma coisa lá, por mais simples que seja, mas a gente fala, nem agradece. Por quê? Porque a gente acha que aquilo ali deve ser o natural, porque não é mais do que arrumar a cama, não é obrigação, né? Isso é o mínimo, arrumar uma cama, né? O filho, pelo menos os adolescentes lá em casa, tem que arrumar a cama, né, Joyce? Tem que arrumar, não tem? E a cama da Jade, arrumadinha, né? É isso aí, Jade. Não dá tempo de arrumar agora não, Jade. Agora tem que... Mas então a gente acaba entrando nesse ciclo achando que as coisas são normais, né? E a gente muitas das vezes deixa de agradecer. E aí eu quero falar do primeiro ponto que está... A gratidão independe das circunstâncias, né? E eu acho que esse é o maior desafio da gente ser grato. Quando a gente tem que agradecer quando as coisas não estão indo bem. Quando o meu documento está demorando para chegar. Ou quando ele entrou na imigração e teve que começar tudo de novo. Eu passei por isso, né? 11 anos esperando, a Joyce estava testemunhando quantos anos foram, né? E no meio de tudo isso a gente tem que ser grato, gente. Isso é um desafio muito grande, né? Olha o que falou Jó. Então acompanha aí. Jó 1, 21, 22. Aí disse assim:
Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou e nem pôs culpa a Deus. Meu Deus, que coisa, né? Imagina, né? Deus deu, Deus tirou. A gente falando assim parece algo muito simples, né? Mas você viver isso na pele, queridos, isso é complicado demais. Imagina você perder um filho, né? E você ter que dar um testemunho desse. Foi Deus que me deu. O tempo que ele teve comigo foi bênção. E Deus o levou. Né? Parece algo tão simples, mas isso é algo muito profundo. Só tem essa atitude, queridos, alguém que está vivendo a maturidade espiritual. Olha o que fala Gênesis 50, 19 e 21. Acompanhe aí. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo. Isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. E eu estava lendo um pouquinho antes, aqui na palavra. Vocês não têm aí, mas eu vou ler aqui, ó. Versículo 15, né? Está antes desses aí que eu li. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram... Aqui o pai de José já tinha morrido, tá? Acabou de morrer um tempo atrás aqui. E é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, né? Jacó deixou algo ali para falar para os irmãos, né? Para falar para José e através dos seus irmãos. O seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos de Deus, de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. E aí vem o versículo que a gente já leu, né? Eu creio que na cabeça deles, né, estava assim: o pai está morto. Era quem José sempre prestava, né, fidelidade, né? José sempre falava do pai e ele falava: agora o que o pai está morto, José não está nem aí, né? Porque o pai já morreu. Então eu creio que agora é a hora dele se vingar da gente, né? O pensamento dos irmãos era assim: e agora? O que nós vamos fazer, né? Mas vamos transmitir o recado que o pai deixou. E é interessante porque quando José fala isso aqui, né? José respondeu, né? Não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Gente, isso aqui é de uma profundidade incrível, né? Porque os irmãos esperando algo e ele fala: como que eu vou me colocar no lugar de Deus? Tudo que foi feito foi permissão de Deus. Até essa maldade que vocês fizeram comigo tinha propósito nisso. Mas a gente só entende isso quando a gente é maduro. Quando a gente não é maduro, a gente entra num lugar de quê? Aquilo que a Joyce falou ali quando ela estava ministrando, de reclamação. E a reclamação é terrível, porque ela contamina, né? Se você ficar perto de uma pessoa que reclama, assim como se você ficar perto de alguém que, né, professa a fé e está sempre falando a palavra, ela contamina, né, também. Mas a reclamação, ela te leva para um lugar terrível, porque aí você começa a colocar em dúvida tudo aquilo que você viveu. A gente passou por isso. Eu e a Cris passamos por isso. Quando a gente já estava ali já há quase 10 anos esperando o documento, e a Cris começou a ficar preocupada, e meus pais no Brasil e tudo. E é normal, né? E até quando a gente vai ficar assim, né? E aí a gente chega naquele momento, será que a gente está no lugar certo? Será que realmente Deus nos trouxe para cá? Ou eu vim por teimosia?
Ou eu vim porque alguém me convidou, né? Começa a entrar todos esses questionamentos, né? Querido, nada acontece sem a permissão de Deus. Se você está aqui hoje e às vezes isso passa na tua cabeça, tire isso da sua cabeça. É Deus que te trouxe para cá. E ninguém vai te tirar daqui se não for Deus. Eu sei que temos que ter cuidado, dirigir, tudo isso. Mas tudo é permissão de Deus. Agora a gente não pode pegar o carro, andar 150 na 95 e dizer que Deus está cuidando da gente, né? Alguém vai te parar, né? Porque é lei. Mas aquele que começou a boa obra em você, pode levantar as mãos para o céu e agradecer. Ele vai terminar. Seja documento, seja na saúde, seja lá o que for. Seja a conversão de alguém no Brasil, continue orando, Deus vai fazer. Né? Então, assim, eu estava vendo a mensagem do pastor Marciano e ele falando, né, que ainda bem que nós não estamos na porta dos céus, né? Ele falou de alguns, né? Porque eu me incluo, por quê? Porque comigo talvez ia entrar todo mundo, né? Todo amoroso, difícil dizer não. Entra aí, cara, vai que tem uma chance para você também, né? E tem outros que dizem, não, mas nem pensar aqui, não, tu não entra mesmo, né? Por quê? Né? Porque o nosso padrão de justiça, a Bíblia fala o quê? É trapo de imundícia, não serve para nada, né? Existe essa justiça, né? Existe, claro que existe, né? Mas o padrão de Deus, ele é diferente, né? Ele vai contra toda a sabedoria humana. Quando o homem fala que não, Deus, ele olha e olha lá dentro, e lá dentro a gente não consegue olhar. A gente olha a atitude, né? Mas Deus consegue, ele sonda o nosso coração. Ele sabe o que está lá dentro. Só Ele pode ver o nosso coração, né? Será que se arrependeu? Aí tu fica assim, meu Deus, mas ele fazia só coisa errada. Pelos frutos, né? O que vai ser o fim? Mas na hora lá, no último segundo, querido, a gente não consegue ver o coração. E talvez isso vá nos surpreender, né? Eu creio que não, né? A gente fala brincando lá no céu, né? Você aqui... Se a gente pudesse, né, fazer uma analogia, né? Você aqui, né? E a Bíblia diz que muitos que às vezes falam que tá dentro, né, tá vivendo, não chegarão lá, né? Tem que ter mais cuidado, né? Outro homem de Deus que nos impactou, né? O apóstolo Paulo, né? Esse aí não tem palavras para o que Deus fez através da vida deste homem, né? Olha o que fala 1 Timóteo 1:12. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque Ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Essa deve ser a nossa oração todos os dias, querido. A oração que esse versículo aqui, né? O que o apóstolo Paulo aqui, porque a gente está aqui é um privilégio. A gente não está aqui porque a gente é obrigado. A gente está aqui porque a gente tem que se sentir privilegiado. Você foi escolhido, né? Não estou dizendo só para servir. Amém, glória a Deus. Mas você está aqui para ouvir a palavra e você poder ser um transmissor dessa palavra a outros, isso é privilégio, né? É algo que muitos gostariam de fazer e às vezes não podem, ou às vezes até nem querem, né? Mas Deus te escolheu para fazer isso, para levar a palavra de Deus, né? Então o apóstolo Paulo, e a gente conhece a história dele, o que esse cara passou, meu Deus, ele passou por, né? Tanto na pobreza quanto na riqueza, ele passou por todos os níveis, né, de que um ser humano pode passar. Mas ele entendeu, né, que Deus é que estava cuidando dele. É que Deus tinha propósito com a vida dele, seja preso ou não, né? E ele mesmo preso, ele impactava as igrejas com suas cartas, né? Ele diz, gente, eu agradeço a Deus porque eu estou aqui, é motivo de que o evangelho está sendo pregado, né? Lembra de tal, lembra de um, lembra do outro, e ele nunca deixou de lembrar da igreja, né? Então, assim, e o que eles tinham em comum, né? Princípio, temor e entendimento do chamado. Você tem esse entendimento do teu chamado? Ou você acha que você foi chamado para cozinhar, Orlando? Isso é uma habilidade que Deus te deu. Mas lá na cozinha, lá onde o Orlando ele é chefe, lá tem alguém que está precisando de uma palavra, né? Seja ela, se você é house clean, se você é na construção, não sei o que você faz, né? Mecânico,
né, Wesley? Está lá na mecânica, achando que a vida toda vai ser mecânico, né? E pode até ser, mas é ali que Deus quer te usar, querido. Não é só você, eu preciso ser pastor, eu preciso ser um evangelista. Não. Aquilo que você recebe de graça, você dá de graça. Ou você vai cobrar? Você vai cobrar para ministrar na vida das pessoas? Não, né? Isso é de graça. O relacionamento com Deus, ele não te faz questionar o porquê, mas o para quê. Né? Para que eu estou esperando tanto? Por que é esse propósito, Deus? Para que eu estou esperando tanto tempo, né? Porque se você ficar no porquê, tem coisas que Deus até pode te responder, e tem coisas que Deus não vai te responder. Até que você entenda. Porque senão a gente fica que nem criança mimada, né? Quando você fala, por quê, né? A Vitória me perguntava, por que eu não posso? Por que eu não posso ir lá na festinha, não sei do que lá? Não entendia, mas agora não é hora de perguntar o porquê, né? É hora de obedecer, né? E glória a Deus que está aí essa moça linda, né? Do papai, servindo a Deus. E da mamãe, né? Claro. Da mamãe também, não posso esquecer. Aquilo que você está passando hoje, querido, tem propósito, né? Como disse o Josué, seja forte e corajoso. Tem propósito. Não desanime. Na hora certa vai chegar. Deus tem algo para você, né? Olha o que fala 1 Tessalonicenses 5,18, que eu acho que é um versículo que, né, o pastor Marciano, acho que foi o versículo base da pregação passada, porque realmente esse versículo ele nos impacta muito, né? Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões, né? Eu não estou falando de que você não possa se entristecer, que você não possa chorar, que você não possa reclamar, mas faça isso aos pés do Senhor. Porque se você começa a reclamar para outros, talvez esse outro vai dizer, cara, eu não tinha pensado nisso. É um bom motivo para reclamar mesmo. Eu vou começar a reclamar também. Né? Quem sabe 2 reclamam, né? Deus ouve mais rápido. Quando você for reclamar, querido, reclame para quem vai te ouvir, quem vai te responder. Né? Porque às vezes o teu irmão ele não vai entender isso, né? A gente tem que andar em família realmente. Mas leva primeiro para Deus, que quando você chegar no teu irmão, você vai chegar com outro posicionamento, porque daí Deus já preparou o teu coração. Agora, se você for direto para ele, ele vai se contaminar talvez. Ele não vai ter estrutura para receber. Mas olha quando você vai para Deus e reclama com Deus, e aí Deus fala para você e responde, você chega no irmão e fala, cara, eu estou muito chateado, estou muito triste, mas olha o que Deus falou comigo. Ele falou que não é para mim desanimar. Em breve vai chegar. Ou ele falou para mim esperar mais um pouco. Ou ele falou para mim te procurar. Tu acredita? Deus falou comigo que você vai ser um canal na minha vida. E o que você tem? Né? E aí, assim, cara, eu estava orando por você a semana toda. Deus me levou a orar por você. Eu não entendi o porquê. Mas ele tem uma palavra para você. Olha como é que é lindo o reino de Deus. Como ele se conecta, né? Quando Deus quer fazer algo. Porque Deus usa, querido. Deus usa quem Ele quer. Né? E essa é a coisa mais linda do Evangelho. O Evangelho não é só para um. É todos, né? Da tua boca tem que gerar fé, né? Mas como eu vou profetizar algo que eu não conheço? Como que você vai ministrar algo na vida de alguém se você não conhece? Não tem como você viver, querido, sem você conhecer isso aqui, ó. A palavra de Deus. Se você não relacionar com a palavra, o que você vai falar para outros vai ser conceitos teus. Vai ser pensamento positivo. Tenha pensamento positivo, que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Quase manda o cara para yoga, né? Vai para yoga lá, fecha o olho, cruza e vai. Não é isso, querido. Quando você tem a palavra, o que você vai ministrar é vida na vida das pessoas. É algo precioso, é algo que transforma.
A luta é grande, mas Deus não perdeu o controle. É o Senhor que está no controle, né? Você entende isso, que é Deus que está no controle, ou você fica dando ordens para Deus? Você fala, Deus, até dezembro de 29, se isso não acontecer... Aí Deus olha assim, peraí, mas quem que é o servo aqui? Quem é Deus e quem que é o servo, né? Você já fez isso? Começa a estipular datas, né? Senhor, se não fizer... Carlinha tá me olhando, tá rindo, né, Carlinha? Aí eu também já fiz, Carlinha, não se preocupe. Porque parece que Deus é o nosso servo e é a gente que estipula as coisas, né? Fala, Deus, se não for assim, né? Se não for desse jeito, se não for daquele jeito, se não for assim, né? E é Ele que está no controle, querido. Mas Deus, Ele é tão amoroso que Ele entende essas coisas e nos perdoa e nos ama de todo jeito, né? Aqueles que confiam em Deus, vocês estão aí? Salmo 125, 1. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor são como os montes de Sião, que não podem ser abalados, mas continua sempre firme. Salmos 125, 1. Lembra desse louvor? A gente cantou mais de 250 anos, né, Jonas? Jonas era da escola dominical, ele já cantava isso aí. Você tem essa confiança em Deus? É essa confiança que a gente precisa ter. Porque a Bíblia diz que quando a gente confia, a gente não é abalado. A gente balança as estruturas, mas a gente até cai, pode ser que mas a gente não fica prostrado. Aquilo vem e a gente se levanta. Se você ficou um mês chorando prostrado, é porque alguma coisa está errada. Não pode. A gente não é de ficar prostrado. O Senhor nos levanta, né? Existe a dificuldade, existe a tristeza, claro que sim. A gente não está dizendo isso, que não. Mas a gente não pode ficar prostrado, porque aquele que permitiu, é Ele que vai te levantar, né? E Deus não quer que você fique lá um mês prostrado no chão, chorando, né? Como que você está? Não está bom, né? Não está bom, mas Deus suprirá o que preciso, né? Ele começou a boa obra, né? Guarda de Israel não dorme. Deus não dorme, você dorme. E Ele é tão tremendo que a Bíblia diz que enquanto a gente dorme, Ele trabalha. E Ele está nos abençoando. Olha que lindo isso, né? Você está dormindo e as bênçãos de Deus estão sendo preparadas para você. Esse Deus é tremendo demais, né? Ele não é Deus que faz as coisas pela metade, isso a gente falou. Ele começou, Ele vai terminar. É um ciclo. Mas às vezes o ciclo é um pouquinho grande. Tem uns que o ciclo é rapidinho, né? E tem outros que o ciclo demora mais. O quão pronto você está, o quão preparado você está para receber isso, né? Existe um tempo. E Jesus espera de nós a gratidão. Vocês têm aí? Ponto 2. Olha o que está, né? Um versículo muito conhecido. Não coloquei todo, né? E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. É um versículo muito conhecido quando se fala de gratidão, porque eram 10. E só um volta para agradecer. E aí eu estava pensando em relação a isso, eu falei, né, Jesus espera de nós a gratidão. Jesus não precisava ter comentado com ele, onde estão os outros? Porque Jesus não tem problema de baixa estima, né? Eu vou ficar triste porque eu curei todos e só voltou um. Mas ele queria ensinar algo ali, né? Que existe gratidão. Deus espera de nós gratidão. Não é isso? Vem cá, Carlinhos. Vem cá, você que é do teatro. Sobe aí que eu vou descer. Sobe aí. Você está todo quebrado, vem, tem todo quebrado. Vem. Isso, vem cá. Desce. Está na benção? Pode ir. Vai. Faltou alguma coisa? O que faltou? Ele não me agradeceu.
Sabe por quê? Porque a gente se acostuma com as coisas. A gente acha o quê? Que a gente anda junto tão próximo que a gente tem a obrigação de fazer o Carlinhos descer dali. Eu não estou aqui para julgar o Carlinhos, mas isso a gente costuma fazer, né? Porque a gente tem uma vida junto, né, Carlinhos? Antes da fundação, acho, né? Eu só não tenho as histórias que o Carlinhos tem, mas a gente já se conhece bastante. Mas a metade das histórias eu já conheço. Mas está vendo como é assim que a gente faz? A gente não tem esse costume, muitas das vezes, de agradecer pelas mínimas coisas. E é isso que Deus espera de nós, essa gratidão, né? Muitos recebem a bênção e poucos voltam para agradecer. E a igreja é esse canal, né? Quantas pessoas já passaram por aqui? Milhares e milhares. Uns até hoje agradecem. Outros passaram e passou. Entendeu? Por quê? Porque a igreja não tem mais do que a obrigação de ajudar. Não é isso que as pessoas pensam, né? E a gente ajuda mesmo, a gente ajuda com força. Essa igreja é muito generosa, né, Marciano? Pastor Marciano, né? A gente é tão íntimo que eu às vezes chamar ele de pastor, mas ele é o meu pastor. A igreja ajuda, mas, cara, como é lindo quando você volta e agradece. Não porque assim, você tem que agradecer ou cobrar isso, porque eu acho que isso, quando ela está no teu caráter, quando isso impregna no teu caráter, impregna, né? Não sei se existe essa palavra, fica impregnado, né? Isso vai virando um estilo de vida. Você agradece por tudo, pelas simples coisas você agradece, né? Então, lá em casa eu tenho uma mania, assim, de vez em quando eu quero ajudar de alguma forma, e aí às vezes a gente passa lá, tipo, domingo, né? A gente senta para ver uma televisão e eu começo a lavar a roupa, né? E eu vou jogando roupa dentro da máquina e às vezes eu lavo 3, 4 máquinas de roupa lá, que às vezes ficou, a Vitória chega tarde, às vezes a Cris está envolvida. Eu vou lavar essas roupas, aí eu começo, né? Mas é do meu padrão, né? Porque como eu sou uma pessoa muito alegre e colorida, eu gosto do colorido. Então, para que lavar só preto? Para que lavar só branco? Se tudo vai ser lavado, eu pego o preto com o branco e lavo tudo junto. E a Cris está sentada no sofá, ela não está vendo nada. Então, eu me aproveito. Às vezes ela dorme, eu me aproveito. Só que todo o sistemático, né? No final faz uma pergunta. Amor, tu lavou a roupa preta? Aí quebra comigo. Aí eu, como homem de Deus, não posso mentir. Amor, eu fiz uma misturinha aí. Inclusive botei até uma roupa do futebol do Nicolas, para dar um cheirinho, né? Mas joguei junto. Aí a tendência, ela falou, né? É o quê? Poxa, eu estou servindo, eu estou lavando roupa e ainda está reclamando? Né? Mas eu entendo que tem um outro lado. Eu preciso aprender a fazer as coisas da maneira correta. Então, toda vez que agora eu abro a porta, às vezes eu ainda esqueço, porque eu sou da repetição. Eu preciso fazer várias vezes. Então, quando eu abro a porta, eu falo, Espírito Santo, me lembra que preto é preto e branco é branco. Cara, e está dando certo o negócio. Às vezes eu lavo uma roupa só, jogo só uma preta lá para não misturar. E a tentação que dá, né? O cara fica tentado a jogar tudo, né? Mas ela tem um coração grato, ela me agradece, né? Eu ajudo, mas não é fácil, orem por mim, né? Ela estava testemunhando para o Denis ontem, que o Denis é outro, os dois são parecidos, né? Denis, eu fui procurar um negócio, não achava em lugar nenhum, né? Assim, gente, mas tanto lugar para guardar, para que guardar no lugar certo? Né? Eu gosto de inventar, entendeu? Para depois dar aquele desespero para procurar na casa, onde que está, olha que emoção que dá, né? Mas esse aí sou eu. Eu sei que ninguém faz que nem eu, né? Não, né? Olha, me ajude aí, gente, pelo amor de Deus. Jonas, quando você lava a roupa, você faz isso também? É no tanque. A Joyce disse que é no tanque, por isso que ele está com esses braços fortes. Aqui na igreja, por exemplo, né, existe todo um mover para que o culto aconteça. E tanto o pastor Marciano quanto a pastora Nilka, existe essa gratidão no coração deles, por quê? Porque tudo que a gente faz aqui, ninguém recebe nada, né? A gente faz porque a gente entendeu que tem um chamado, entendeu que tem um propósito,
e entendeu que servir é maravilhoso. Então a gente, né, o pessoal vem mais cedo, faz um café gostoso, o pessoal vem da mídia, tem o Dudu que vem lá de Porto São Lúcio para servir a mídia. Olha que benção, né? E eu sei que essa gratidão está no coração deles. Por quê? Porque para isso tudo acontecer, não é uma pessoa, a gente depende do corpo, né? E eu louvo a Deus pela vida de todos aqueles que servem, né? Fazendo do pastor Marciano as minhas palavras, a deles, a minha, porque isso é maravilhoso demais, a gente poder servir a igreja. E é assim que o corpo anda, e é assim que o corpo funciona, né? E quando a gente olha para Daniel, né? Daniel 6:10. Estamos andando aí, ó. Então, em Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. A questão aqui não é nem quantas vezes ele faz, né? A questão é que Daniel, ele sabia que tinha um Deus no qual ia estar ouvindo a oração dele. No meio de tudo aquilo que ele estava passando, né? No decreto do rei, todo aquele desespero, né? As notícias que a gente escuta, né? A imigração está pegando, a imigração está matando, a imigração está não sei o quê, e aquele tudo, né? Você olha, você busca Deus, você ora e fala assim, Deus, estou aqui, né? Vim te buscar porque essas notícias realmente são ruins de escutar. Ou você vai lá no grupo da família, agora todo mundo vai saber. Gente, a imigração está na SEMP, está na Resbordo, está não sei aonde, a imigração está de avião, está de helicóptero, não sai para a rua, de drone, então de tudo, né? Mas Daniel, ele tinha todas essas notícias, e Daniel era jovem, né? E ele ia para o quarto dele, ele buscava Deus nessas horas difíceis. E é isso que a gente precisa fazer. Buscar o Senhor, porque isso é maturidade. E de certa forma, né? Isso está conectado com gratidão, porque você está agradecendo a Deus, porque Deus está cuidando de você, Deus é que está te guardando. Porque você está buscando quem tem que ser buscado, né? Volta para aquele ponto, quando você busca primeiro a Deus, quando você vai falar com o irmão, teu coração já está diferente. Amém? Se está entendendo o posicionamento de quem vive a plenitude com Deus, de quem tem maturidade e entende a soberania de Deus, você vê a diferença desses homens, qual que é a diferença, né, de alguém que tem maturidade, alguém que busca a Deus no meio das dificuldades. Quem é o dono desse carro? É de alguém do nosso povo? É alguém lá de dentro, Denis? Eu acho que não, né? Não? Pode guinchar, então. Não, tô brincando. Tô brincando, queridos, tô brincando. Meu coração não está cheio disso, pelo amor de Deus. Saiu. Não, calma. Tô brincando, gente. Libera o guincho lá dentro. Oh, Deus, tem misericórdia. Não, tá repreendido isso aí. Deixa o carro aí de alguém. Esse carro. Ah, não, já não é mais o carro agora. Agora é eu de costa ali, tá? O irmão já foi sem o carro já. Ai, Deus. Pois é, né? Quando a gente chega a Deus, né, pela oração, a gente está trocando aquilo que está pesado por aquilo que Ele pode nos oferecer, que é leve, né? Esse é o trocadilho que a gente faz com Deus, né? Quando a gente está levando para o Senhor as nossas dificuldades. E é para Ele que a gente tem que levar mesmo, né? Maturidade, né? Às vezes é relacionamento com alguém que pode te ajudar. E é que aquilo que eu falei, Deus, às vezes Ele coloca nomes na tua vida, né? Porque é o corpo, né? É o corpo que edifica o corpo. Quando você ora e Deus te mostra alguém e você chega e se conecta, né? Porque o Espírito Santo que habita em mim, habita no Orlando, habita na Leia, habita no Jonas, na Joyce, né? E a gente começa a falar a mesma língua, né? Olha o que fala Hebreus 13:15.
Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele, né? O louvor é um ato de gratidão. O louvor não é para você chegar aqui e escutar e falar, nossa, como o Jonas canta bem, ó, o instrumental como toca bem. O louvor é algo, é o momento que você tem para você expressar para Deus a tua gratidão. É por isso que às vezes a gente cobra tanto de vocês estarem aqui na parte do louvor, quando o louvor está iniciando. Porque esse é o momento que você está entregando a tua adoração a Deus, por aquilo que você viveu na semana. Claro que isso é todos os dias, mas quando a gente está aqui, a gente está celebrando juntos, né? Porque às vezes a gente diz, não posso perder a palavra. A palavra é tremenda, queridos, a palavra é bênção. Mas a palavra você recebe, o louvor quando você agradece. Você está dando para Deus aquilo que você já recebeu. Então é por isso que a gente pede tanto, né, que cheguem cedo, né, para que a igreja esteja, né, preparada para a gente poder adorar o Senhor e entregar esse momento de adoração para o Senhor, né, porque isso é a maneira com que você está agradecendo. E às vezes você está triste, você está chorando, você está aí no teu lugar pensando numa conta, pensando em alguma coisa, num documento, sei lá o quê, mas os teus lábios estão adorando a Deus, aquele que merece toda a adoração, aquele que pode fazer algo por você. Olha o que fala Salmos 104. Entrai por suas portas dando graças a Deus, em seus átrios com hinos de louvor. Isso aqui é o que, né? Graças, gratidão a Deus, né? 1 Crônicas 29, 13. Por isso, o nosso Deus, agora, vos damos graças e louvamos o vosso nome. E é isso que, né, que eu acabei de falar, né, a respeito do louvor, da entrega, né, de você estar aqui cedo, né, para poder adorar o nome do Senhor. E essa adoração não é só aqui no prédio, né, não é só aqui quando a igreja está reunida. Essa adoração, ela é em qualquer lugar, né, ela tem que estar nos teus lábios, né, nos teus lábios tem que estar essa adoração em gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Amém? Vamos ficar de pé? Para a gente poder concluir. Olha o que fala Colossenses 3,15. Estão comigo? E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros, com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E por meio dele, agradeçam a Deus, o Pai. O seu pouco, se aliado a uma grande fé, é o suficiente para Deus agir e multiplicar. Em todo tempo seja generoso, ame, compartilhe e agradeça. Seja grato pelo que você já tem hoje, muito além do que material, a sua saúde, família, trabalhos, amigos. Independente do que você esteja enfrentando, troque a reclamação pela gratidão, porque no tempo certo Deus intervirá. Amém, queridos? Essa é uma palavra que Deus, né, colocou no meu coração, e quando Deus começa a fazer essa obra, primeiro Ele faz na gente, né? Então, eu preciso aprender muito, né? Cada dia mais Deus trabalhar no nosso caráter para que essa gratidão venha ser um estilo nas nossas vidas. E eu espero que seja na vida de vocês também. Amém? Eu pedi para o pastor Marciano vir aqui para estar orando por nós.
Jesus, nós queremos reconhecer o quanto o Senhor é bom, reconhecer que a tua bondade, ela é fruto da tua graça. O Senhor nos dá aquilo que nós não merecemos. Nós não merecemos o Espírito e o Senhor colocou dentro de nós a tua presença. Nós, ó Deus, não merecemos o perdão, mas mesmo assim o Senhor nos perdoou. Nós não merecemos a vida eterna, mas mesmo assim o Senhor nos deu a eternidade. O que nós merecíamos, ó Deus, é viver afastado da tua presença, mas o Senhor é um Deus tão apaixonado. O Senhor é um Deus que nos ama tanto, que enviou o seu Filho para ser o religário, para ser aquele que conecta o homem a Deus e Deus ao homem. Muito obrigado, Senhor. Se estamos falando de gratidão, a gratidão nasce no teu coração. A gratidão vem do trono da tua graça, Senhor, e nos alcança, e nos toca, e nos move. Ó Deus, e eu quero pedir, ó Deus, pelas nossas vidas nessa manhã. A gratidão é mais do que uma pregação. A gratidão é um estilo de vida, é uma maneira de nós vivermos, ó Deus, aqui na terra, expressando a graça de Jesus. E eu te peço, Deus, que o Senhor encha cada coração, começando pela minha vida, para que muito mais do que um entendimento, nós possamos ter uma ação, uma expressão, ó Deus, que revele graça no falar, que revele graça no agir, que revele graça no caminhar, Pai, que revele graça no pregar, que revele graça no orar, que revele graça em todas e qualquer circunstâncias, ó Pai, no nome de Jesus. Nos abençoe, Senhor, e é no teu santo nome que nós oramos nessa manhã, e é no teu santo nome que nós clamamos, te damos graças, ó Deus, por aquilo que o Senhor já tem feito. A gratidão, Senhor, não é um resultado final, a gratidão é a origem de todas as coisas, ó Pai. Ó Deus, nós servimos não porque no final tem um resultado, nós servimos, ó Pai, não porque no final nós iremos receber alguma coisa, nós servimos a Deus de todo o coração, nós servimos ao Senhor de todo o coração, porque antes mesmo de nós fazermos qualquer coisa, o Senhor já nos deu a vida eterna, o Senhor já nos deu, Senhor, tudo o que nós precisamos, ó Pai. Então, nós não recebemos no final, antes da caminhada, o Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos, por isso somos gratos ao Senhor. Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Nós não recebemos porque merecemos, nós recebemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida, porque o Senhor é maravilhoso, ó Deus, e é por isso que nós somos gratos, ó Deus, e reconhecemos, ó Deus, que mesmo assim às vezes falhamos. Nos ajude, Senhor, a cultivar esse coração, e é no nome de Jesus que nós oramos, Pai. E o povo de Deus diz amém. Adore o Senhor agora nesse momento, em nome de Jesus.